Olá, turma. Boa tarde. Sejam bem-vindos à aula bônus do curso A Fé. E hoje nós vamos falar do posicionamento e movimentação estratégica dos socorristas em um atendimento a uma vítima de parada cardiorrespiratória. E o objetivo dessa videoaula é definir o socorrista 1 e o socorrista 2 para estabelecer os comandos e o posicionamento estratégico de cada um deles. Nós vamos definir também a movimentação para que não haja aquele choque de socorrista com socorrista na hora de se mover. O socorrista vem para um lado e acaba que o outro socorrista também se move para o mesmo lado e acaba tendo aquele esbarramento, né? Os dois acabam se esbarrando. Isso não será legal para a equipe e nem para o atendimento, pois isso pode ocasionar até mesmo um atrapalho no desenvolvimento, causando aí um desfecho negativo. Nós também vamos definir os melhores posicionamentos, tanto dos socorristas quanto dos materiais disponíveis no atendimento. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos trabalhar é com a suspeita de uma parada cardiorrespiratória, onde o socorrista vai chegar na cena já com essa suspeita, né? Se o paciente já souber que é uma parada cardiorrespiratória, isso é interessante. Mas ele trabalha diretamente na suspeita. Então, ele tem que ir direto ao paciente após a avaliação, procedimentos básicos de avaliação e segurança da cena. Ele vai até o paciente para tirar essa suspeita ou fazer a intervenção imediata, como vocês podem ver de amarelo, que é uma atenção. Então, o paciente está ao solo, o socorrista vai chegar e vai fazer o teste de responsividade. Batendo na altura do tórax, senhor, 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 pode me ouvir? O paciente não respondeu nesse momento, o socorrista vai checar pulso e respiração. Esse foi o primeiro socorrista, o que já foi fazer a avaliação. E se caso o paciente estiver em parada cardiorrespiratória, deve-se ser feita a intervenção imediata. O socorrista não pode se preocupar em buscar ou ter que sair do cenário para fazer algo. Ele tem que iniciar essa intervenção de forma imediata. Dessa forma, esse socorrista já vai ser denominado como socorrista 1. Então, ele, como socorrista 1, já inicia o atendimento realizando as compressões no tórax do paciente. Após iniciar as reanimações cardiopulmonares, esse socorrista que já está nas compressões só solicita apoio ao seu parceiro, o segundo socorrista, ou terceiro, e assim por diante. O socorrista 2, ele já vai trazer o DEA para a cena e já vai se posicionar em um local estratégico para a instalação do mesmo no paciente. Então, o socorrista que chegou já é denominado como socorrista número 2. Atenção ao socorrista número 1 e atenção ao socorrista número 2. Socorrista número 1 é o que chegou na cena, fez a primeira avaliação e já iniciou as compressões cardíacas no paciente. Socorrista número 2 é o que está disponível na cena, chega na cena com o equipamento de auxílio para a reanimação cardiopulmonar. E, por fim, onde é o posicionamento correto dos socorristas, né? Onde os socorristas devem se posicionar? Nós sabemos que o socorrista 1 já está posicionado na lateral da vítima, na altura do tórax, realizando as compressões. E o socorrista 2, onde ele vai se posicionar? Pronto, está aqui. O socorrista número 1 já se posicionou na lateral da vítima, na altura do tórax, e já está realizando as compressões. E esse é o primeiro posicionamento da equipe, tá? O socorrista número 2, como vocês podem ver, ele se posiciona na lateral da vítima, na altura do tórax, de frente para o socorrista. Como vocês podem ver, o paciente está aqui, o corpo do paciente e a cabeça do paciente. É importante lembrar, o socorrista 1, ele está em processo de reanimação com a vítima. Então, ele ainda é responsável pelas ventilações, tá?
O socorrista 2, nesse momento, ele não pode se preocupar com as ventilações do paciente, mas sim com a instalação do DEA, porque, como já aprendemos, o DEA deve ser posicionado assim que disponível na cena. Nesse momento, o DEA ele é colocado numa posição estratégica, como vocês podem ver, do lado da cabeça do paciente, tá bom? Então, o socorrista número 2, ele está aqui, ele vai fazer a instalação do DEA, abrir a bolsa do DEA, colocar os eletrodos, ligar o DEA, e aí sim, quando o DEA começar a sua avaliação de forma semiautomática, na verdade, de forma automática, porque a parte semiautomática é porque o socorrista ainda tem que ligar, mas agora ele já vai trabalhar de forma automática. Então, nesse momento, o DEA já está operando, o socorrista número 2 tem que ficar atento aos comandos do DEA, porque agora, como ele está operando o DEA, ele é o líder da ocorrência. Então, todo o comando do DEA, ele tem que replicar tanto para o socorrista 1, quanto para os parceiros que estão ao redor e também para os curiosos, para que ninguém toque o paciente quando o DEA estiver fazendo a avaliação, ou até mesmo no momento de liberar a carga elétrica para o paciente. E aí o melhor posicionamento seria a cabeça do paciente. Por quê? Porque fica próximo dos socorristas, onde os socorristas podem ouvir os comandos. Nós não sabemos onde o paciente pode ter a parada cardíaca, não é? Pode ser num local com muito som e muita zoada, onde o paciente, os socorristas devem ficar muito atentos ao som emitido pelo DEA, né? Porque é daí que vem os princípios de reanimação no momento. E aí o socorrista 1, agora que estava fazendo as compressões, e nós não sabemos quanto tempo o socorrista 2 passou para trazer o DEA na cena, nós não sabemos se passou de 5 a 6 minutos, e o socorrista 1 fazendo compressões direto, compressões e ventilações. Então, na chegada do socorrista 2, na instalação, já pode-se dizer que o socorrista 1 estará cansado. Então, o socorrista 1 agora vai se reposicionar, porque o DEA está fazendo a sua avaliação. Então, ele tem que parar as compressões. Então, nesse momento, ele já pode se reposicionar para descansar e agora ficar responsável pelas ventilações. Lembrando, a operação do DEA ainda está com o socorrista número 2. O DEA vai dar o comando de reiniciar as compressões. Nesse momento, o socorrista 2 inicia as compressões. Está aqui, ó. O socorrista começa as compressões, o socorrista 1 já está na cabeça. E aí nós podemos ver que agora o socorrista 1 está descansando e o socorrista 2 está comprimindo. Então, o socorrista 1, ele agora é responsável pelo DEA. E a partir de 2 minutos, quando o DEA vai fazer a reavaliação do paciente, quem tem que ouvir o DEA é o socorrista que está na cabeça, tá bom? Socorrista 1, nesse caso, vai pedir para o companheiro parar, porque ele está numa posição privilegiada e estratégica, onde ele pode ver todo o decorrer do corpo. Nesse momento, ele pede e confere se todo mundo já tirou as mãos e não estão mais tocando o paciente. E vai fazer a operação do DEA, pedir o pessoal para se afastar, para o DEA fazer a avaliação do ritmo do paciente. Após isso, se for um ritmo chocável, o socorrista 1 vai ficar responsável de checar realmente se todo mundo tirou as mãos e se afastou do DEA para fazer a liberação da carga elétrica para o paciente. Após isso, o socorrista 1, como vocês podem ver a setinha aqui, terá que se mover novamente, porque agora o socorrista 2 já passou 2 minutos realizando as compressões, tá bom? Então, após o DEA dizer iniciar compressões, o socorrista 2 tem que se mover e o socorrista 1 tem que se reposicionar para a cabeça. Vocês podem ver aqui. Então, o socorrista 1 se moveu e o socorrista 2 agora está na cabeça. Vocês perceberam que o DEA está estrategicamente posicionado, pois ele não atrapalhou em momento algum. Os socorristas não tiveram que se levantar,
não se chocaram e não ficaram com aquele receio o tempo todo na ocorrência de pisar no DEA, ou até mesmo de sair para contornar o DEA e ter que se levantar, causando aí até mesmo uma demora do atendimento. Então, nesse momento aqui, o socorrista já se reposiciona para trás da cabeça do paciente, que agora ele vai descansar enquanto o socorrista 1 vai reiniciar as compressões com o socorrista 2 na liderança do DEA. Porque a liderança do DEA vai para quem está na cabeça, porque é um local que está mais próximo e ele não está tão preocupado com as compressões nesse momento. Então ele tem que ficar atento aos comandos do DEA, pois o DEA pode dizer, avaliando o paciente, não toque no paciente. Então é o socorrista que está na cabeça que tem que ficar consciente e ficar atento, pois é ele que vai avaliar se alguém está tocando no paciente e, se caso tiver, ele gritar e pedir com voz de autoridade para todos se afastarem. E aí vocês podem ver o fluxo, onde o socorrista 1 está na cabeça, o socorrista 2 está na lateral do paciente, na altura do tórax. E assim sucessivamente, fazendo essa troca, até que o paciente tenha retorno espontâneo ou aconteça algo que faça com que os pacientes encerrem o atendimento, que os socorristas encerrem o atendimento. Então, muito obrigado. Essa aula foi uma aula bônus do curso A Fé. Assistam mais vezes. Se precisarem, anotem, pausem o vídeo, vejam novamente, até absorver essas informações. É importante vocês pegarem esse padrão para vocês já irem sabendo como é a conduta do socorrista mediante a um atendimento com vítima de parada cardiorrespiratória em equipe com a utilização do desfibrilador externo automático. Então, até a próxima.